De John G. Lake, A Ciência da Cura. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative todas as notificações, compartilhe com seus amigos e curta esta mensagem, a fim de podermos levar a palavra de Deus o mais longe possível. De John G. Lake, A Ciência da Cura. Certa vez, Lake orou por um moço com febre tifoide, que desenvolvera uma enorme ferida no abdômen, formando várias camadas. Quando a ferida foi exposta, Lake ficou chocado, pois nunca vira nada semelhante. Ao orar, colocou a mão com os dedos bem abertos sobre a ferida e repreendeu-a, pedindo que Deus a queimasse pelo seu poder. Em seguida, foi embora para sua cidade. No dia seguinte, veio um telegrama dizendo que a mão de Lake havia deixado uma marca, como se tivesse queimado a carne, com vários milímetros de profundidade. Lake dizia que era a voltagem dos céus, os raios celestiais que vêm para curar, dispersar o pecado e afugentar as enfermidades. Os homens têm tratado o evangelho de Jesus Cristo como se fosse tolice, uma imaginação, disse Lake em uma de suas pregações. Aqueles que se julgam sábios desdenham as coisas simples que Deus opera diariamente. Quando você ora, por exemplo, algo realmente acontece em você. Não é um mito, é a ação de Deus. Pode-se provar cientificamente que o Deus Todo-Poderoso entra em sua alma, toma posse das suas células cerebrais, e quando você anseia e deseja algo, consciente ou inconscientemente, o fogo de Deus, o poder de Deus, a vida e a natureza de Deus pulsam através dos seus nervos, alcançando todas as células do seu corpo, ativando-as com sua energia divina. Nunca houve uma mãe que se ajoelhasse diante do trono, levantando o coração ao céu, que não tenha demonstrado um poder muito superior a qualquer tecnologia humana. Um dos aspectos que chama a atenção no Ministério de Cura Divina de John G. Lake é a certeza que ele tinha a respeito da realidade da operação sobrenatural de Deus. Isso ficava muito evidente quando falava a respeito da ciência da cura ou da aplicação científica da graça de Deus. Quando iniciou seu Instituto de Cura Divina em Spokane, Estados Unidos da América, a fim de treinar a geração mais jovem a aplicar o poder de Deus para curar em suas vidas diárias, passou a chamar os aprendizes de técnicos de cura. Esses termos, a princípio, podem dar a impressão de que ele se achava dono das chaves divinas e que podia usá-las a seu bel prazer. Como o homem tende a reduzir os mistérios de Deus a fórmulas racionais, tais conceitos sempre constituem um grande perigo. Entretanto, as evidências práticas do ministério de Lake indicam que ele descobriu princípios válidos que realmente funcionavam até diante dos céticos. O que é ciência espiritual? Para Lake, ciência era a descoberta de como Deus faz as coisas. Dotado de uma mente muito ativa e investigadora, desde jovem, Lake tentou entender o como e o porquê dos fenômenos, especializando-se nos campos da química e da eletricidade. Depois, diante das situações críticas de enfermidade em sua família, passou a concentrar sua curiosidade incansável no poder sobrenatural de Deus e em como ligá-lo à esfera da vida natural. Para ele, não era suficiente acreditar que Deus curava, era necessário saber como. Certa ocasião, eu estava ao lado de uma mulher moribunda que se contorcia em extrema agonia. Eu havia orado por ela em várias ocasiões sem resultado algum. Nesse dia, porém, algo simplesmente mudou dentro de mim. Minha alma se quebrantou por completo e vi a pobre mulher de uma forma totalmente nova. Antes que eu pudesse raciocinar sobre o que estava fazendo, estendi meus braços e, levantando-a, a abracei. Não como um gesto físico, mas de profunda compaixão. No mesmo instante, percebi que ocorrera um verdadeiro milagre. Coloquei-a de volta no travesseiro e em 5 minutos ela estava completamente sã.
Deus estava esperando por alguém que lhe transmitisse a sua própria ternura, a ternura do Filho de Deus. A vontade de Deus é que sejamos canais do seu amor em todo o tempo. Fui chamado para orar por um ferreiro em sua casa em Joanesburgo, na África do Sul. Ele estava sofrendo de delírio e tinha de ficar trancado no quarto com grades nas janelas para evitar que atacasse e machucasse as pessoas. Quando cheguei, a esposa dele me disse: Senhor Lake, não está pensando em entrar naquele quarto, está? Sim, respondi, eu gostaria de fazer isso. Mas o Senhor não está entendendo. Meus filhos são todos mais fortes que o Senhor, e em 4 não conseguiram domá-lo. Ele quase os matou. Minha querida irmã, respondi, tem o segredo do poder necessário para solucionar esse caso. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Pode entregar-me a chave e cuidar do seu trabalho. Não se preocupe comigo. Destranquei a porta, entrei no quarto, tranquei a porta novamente e guardei a chave. O homem estava numa posição meio agachada, como um leão pronto para saltar sobre a vítima. Nunca ouvi palavras mais blasfemas do que aquelas que ele falou ali. Amaldiçoou-me usando todos os palavrões conhecidos e muitos que nunca ouvira na minha vida. Ameaçou que se eu me aproximasse, ele me dilaceraria, membro por membro, e jogaria os pedaços pela janela. Em tamanho, era 2 vezes maior que eu. Jamais vi um braço como o dele. Comecei a falar com ele. Estava confiante em que maior era o que estava em mim do que o que estava nele. Envolvi-o em conversa até que o Espírito Santo em mim pudesse dominar aquele demônio, ou legião de demônios que fosse. Fui aproximando-me da cama, passo a passo, às vezes avançando apenas 8 a 10 centímetros por vez. Em meia hora, alcancei uma posição em que podia pegar sua mão. Ele ainda estava naquela posição de prontidão, como se fosse um leão. Agarrei as mãos dele e torci os punhos para baixo. Não estava tentando usar nenhum truque físico. Aconteceu inconscientemente. Porém, ao fazê-lo, fitei-o nos olhos, com o meu rosto bem perto do dele. Na mesma hora, como se meu espírito tivesse se despertado, pude ver dentro dele. Vi o demônio naquele homem começar a rastejar-se, tentando fugir. Se o Deus Todo-Poderoso olhar através dos seus olhos, não há um demônio no inferno que possa encará-lo. Terá de abaixar-se e se pôr a fugir. Havia relâmpagos celestiais naquele lugar. O demônio no homem estava aterrorizado, rastejando-se e tentando se afastar o máximo possível do meu olhar. Olhei para o alto e clamei a Deus para expulsar aquele demônio. Cedi a Jesus toda a força da minha natureza, todo o poder do meu espírito, a liberdade para usar minha carne, meu corpo, todo o meu ser. Deus estava tomando conta de mim, desde a minha cabeça até a planta dos pés. Os raios de Deus passavam por mim, e quando me dei conta, o homem havia se desmontado, caído no chão, totalmente inerte. Logo em seguida, colocou-se de joelhos e começou a orar e chorar, porque estava livre, o demônio se fora. Após alguns anos de observações, experiências e estudos, Lake chegou a algumas conclusões a respeito do verdadeiro cristianismo. Acreditava que a grande diferença entre o que comumente se pregava nas igrejas e o que se via no Novo Testamento era a mesma diferença que há entre filosofia e o Evangelho. Filosofia, segundo ele, era luz, a melhor luz que as mentes humanas conseguiram produzir. Algumas das filosofias orientais continham aspectos dos ensinamentos cristãos, documentados muitos séculos antes de Jesus. Contudo, não tinham vida. O diferencial dos ensinamentos de Jesus não estava tanto na novidade dos seus princípios morais, e sim no seu conteúdo de vida. Essa vida é o que é a verdadeira luz dos homens. João, capítulo 1, versículo 4. Nos séculos posteriores, os seguidores de Jesus se afastaram do poder
de sua vida e caíram no mesmo padrão filosófico de transmitir luz através de conhecimento. A luz, porém, não tem poder para salvar o mundo. Precisa haver um conteúdo divino do alto que transforme e traga vida. Jesus nunca quis que fôssemos seus imitadores, mas que nos tornássemos osso dos seus ossos, carne da sua carne, sangue do seu sangue, espírito do seu espírito. Era mais ou menos como aquele sonho antigo dos alquimistas de transformar chumbo em ouro. Jesus opera desde tempos antigos o milagre da transmutação, entrando no coração humano, injetando sua vida nele e transformando a natureza humana no puro ouro de Deus. Quando Lake falava da aplicação científica da graça de Deus, não estava se referindo a fórmulas para se usar o poder de Deus para fins próprios. Estava dizendo que o Espírito de Deus e seu poder sobrenatural não são coisas do outro mundo, que não podem misturar-se ou manifestar-se aqui no mundo material. Não são forças estéreas ou misteriosas que não podem ser sentidas ou vistas por pessoas descrentes. São realidades diferentes das forças naturais, mas nem por isso menos substanciais ou perceptíveis. O método científico de Jesus. Veja como ele aplicava a relação entre o espiritual e o material nas curas de Jesus. Jesus usava muitos métodos para curar os enfermos. Todos eram científicos. Por exemplo, ele colocava as mãos sobre os doentes em obediência à lei de contato e transmissão. O contato de suas mãos com o doente permitia que o Espírito de Deus fluísse dele para o corpo enfermo.